Pessoal, então seja muito bem-vindo. Para você que está chegando aqui agora, eu me chamo Eduardo Zandoná e eu particularmente ajudo contadores, assim como você, a começar o seu próprio escritório contábil, faturando acima de R$10.000 por mês. Então esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo com cada um desses conteúdos que eu faço diariamente aqui para você. E o tema de hoje que eu quero bater esse bate-papo, quero fazer esse bate-papo com você, aqui particularmente é: Eduardo, abri meu escritório contábil, estou começando, estou abrindo meu escritório contábil, qual que é o valor ideal para eu cobrar de honorários? Então eu quero durante 30 minutos aqui com cada um de vocês, a gente debater um pouco mais a fundo, debater de forma bem complexa para eu responder as principais dúvidas que vocês tenham relacionado a isso. E se você tiver dúvidas, já pode colocar aqui nos comentários que hoje eu vou responder algumas dúvidas especiais, particularmente de você. No finalzinho, hoje uma live um pouco diferente, no finalzinho eu vou compartilhar e responder algumas dúvidas específicas de vocês. Então esse é o tema inicial, esse é o tema da nossa live número 7, live de aquecimento para a jornada que vai ocorrer próxima segunda-feira, já está chegando. Então, iniciando ao tema, qual que é a principal pergunta que eu recebo diariamente de pessoas que estão começando, que estão pensando, em começar o teu próprio escritório, que tem bastante dúvida? É basicamente na precificação, ou seja, quanto que eu cobro, Eduardo? Quanto que eu vou cobrar de honorários para quem está abrindo? Quanto que eu vou cobrar de honorário mensal por uma empresa do Simples Nacional? Quanto que eu vou cobrar de honorário por um cliente que está me procurando? E recentemente eu recebi essa dúvida de um colega que estava começando e eu falei: olha, lá no meu programa, no meu treinamento, eu tenho basicamente, foram 2 ou 3 aulas onde eu falo por mais de 40 minutos te explicando a estratégia que está por trás disso. Então não tem como aqui, de forma imediata, eu te dar um honorário justo. E aqui durante essa live, durante esses 30 minutos que a gente vai fazer aqui hoje, eu quero compartilhar um pouco da minha estratégia, um pouco desse conteúdo para que você, daqui em diante, saiba, tenha parâmetros a utilizar para você cobrar, para você saber cobrar o seu honorário. O que você não vai aprender aqui nessa live? Já é interessante setar suas expectativas. Quando a gente fala de honorário ideal, é muito difícil dizer: olha, o teu honorário que você vai ter que cobrar é X, o teu honorário que você vai ter que cobrar é Y. Por quê? Porque isso varia, tem uma variável muito grande, e essas variáveis que eu quero te proporcionar aqui para que você consiga chegar no teu preço ideal, porque o meu preço ideal é um valor, o teu preço ideal que você está aí do outro lado é outro valor. O que eu vou te dar aqui é embasamento, é alguns parâmetros para você chegar na formulação desse preço, para você conseguir ter pelo menos uma noção de mercado, ter uma noção de quanto que você vai cobrar. 2 pontos que eu preciso esclarecer, demonstrar para vocês que talvez algumas dessas pessoas que estão aqui nos assistindo não conseguem entender. Quando a gente monta um escritório contábil, a gente sempre vai ter basicamente 2 tipos de honorários. O que são honorários? Honorários você vai ter o que a gente chama de honorário recorrente dentro de um escritório contábil, que basicamente você fecha o contrato mensal com o seu cliente para prestar uma assessoria contábil para ele. Ou seja, a partir do momento que o cliente abriu o teu escritório, abriu o CNPJ especificamente, ele vai precisar de uma assessoria contábil para departamento fiscal, departamento pessoal, departamento de legalização, departamento contábil. Então, isso nós oferecemos um contrato mensal de assessoria. Então, você vai ter o que a gente chama na prática honorários mensais fixos, que é aquilo que aquele seu cliente vai pagar mensalmente para você a título do seu contrato de prestação de serviço. E nós temos também dentro do escritório contábil uma coisa que a gente chama de honorários variáveis, honorários avulsos, honorários adicionais, ou seja, várias nomenclaturas, mas basicamente são alguns serviços específicos que você vai realizar no teu escritório contábil, que esses serviços específicos eles não contemplam na maioria das vezes no contrato mensal. Eduardo, me dá um exemplo, por favor. Alterações contratuais, por exemplo, o cara abriu o CNPJ dele, está com o CNPJ aberto, ele está precisando fazer uma alteração de contrato, ele está precisando alterar o nome fantasia, ele está precisando alterar a razão social, está entrando algum sócio, está saindo algum sócio. Então, esses honorários adicionais, esses honorários avulsos, que assim a gente chama, eles são honorários diretamente ligados ao setor de legalização, a parte de abertura e alterações de empresa. Então, esses são honorários adicionais, que é honorário de alteração contratual,
E um honorário que a gente tem com muita frequência, pelo menos a gente está começando. Por quê? Na minha estratégia de captação de clientes, qual que é o cliente que a gente já teve uma live sobre isso, qual que é o seu cliente ideal para você focar no início? São basicamente clientes que estão abrindo, que estão começando um novo negócio, estão começando o teu próprio escritório, ou desculpa, começando o seu novo CNPJ, são empresas novas. E muitas vezes nós se deparamos naquele dilema: Eduardo, quanto que eu cobro para abrir uma empresa específica? Quanto que o cliente me procurou, o cliente está aqui me procurando, quanto que eu vou cobrar para abrir a empresa dele específica? E durante o meu programa, durante a minha mentoria, durante o meu acompanhamento, eu sempre falo, olha, honorário, você tem que, primeiro, honorário de abertura, você tem que entender algumas estratégias que está por trás daquele cliente. Aí eu vou compartilhar a minha estratégia que eu utilizo, é uma estratégia que deu bastante resultado e talvez possa ser uma estratégia que você também possa utilizar. Quando nós estamos começando no nosso próprio escritório, o que é interessante para a gente? O que é interessante para nós que está começando? Para você que vai começar o teu escritório contábil? É você formar uma base de clientes que eles vão te pagar o honorário mensal, ou seja, aquilo que a gente chama de honorário fixo. Por quê? Você fechou um cliente hoje, honorário mensal, assessoria contábil, ele vai te pagar, exemplo, R$600 por mês. Você já tem uma garantia, pelo menos de um contrato, que no próximo mês você já vai ter esse resultado, você já vai ter essa receita. Por quê? O contrato, ele é um contrato mensal, ou seja, um contrato que o seu cliente vai te pagar todos os meses. Então, o nosso objetivo principal no início é buscar cada vez mais a montar a nossa base de clientes, ou seja, ter clientes no nosso escritório. E o que alguns escritórios utilizam como estratégia? E eu utilizei por muito tempo e utilizo ainda por muito tempo essa estratégia. O que acontece? Olhando como fundamento esse ponto principal, esse ponto objetivo, você montar a sua base de clientes. Por quê? Até quanto, Eduardo? Qual base de clientes? Porque você tem que entender que até você montar a sua base, você ter 5, 6, 10 clientes, o valor suficiente que vai bancar a sua remuneração inicial, o valor suficiente que vai bancar pelo menos a sua estrutura inicial, você pode utilizar a estratégia de buscar esses clientes novos que estão começando, que estão abrindo o teu próprio escritório contábil e durante a abertura conceder um desconto para ele. Qual tipo de desconto que eu concedo? Eu passo dois tipos de valores na abertura de empresa. Por exemplo, a minha abertura normal, ela gira em torno de R$950, R$1.000 para fazer todo o processo de abertura. Por que eu cobro isso? Porque basicamente a gente vai fazer o processo na junta comercial, a gente vai fazer o processo na Receita Federal, vai tirar as inscrições estaduais dele, ou seja, vai fazer todo o trâmite de legalização daquela empresa. Só que lembra, qual que era o meu objetivo principal? É fazer com que essa empresa se torne o nosso cliente específico. E como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo incentivar na hora da abertura? Eu falo o seguinte para a pessoa, olha, eu cobro aqui R$950, que é mais ou menos um valor meio geral da abertura de empresa, que cobre os custos iniciais, mas eu falo para ele o seguinte, olha, se você optar em contratar a nossa assessoria mensal, eu te dou um desconto nessa abertura. Ou seja, eu hoje aplico 50% de desconto. Aí você vai me perguntar, Eduardo, por que você vai aplicar 50% de desconto? Eu carrego comigo, aqui como uma das minhas estratégias, principalmente a de abertura, você vai dar, nesse início, você vai dar um passo atrás para tentar fechar esse cliente. Lembra que se você cobrar só R$950 e você tentar ganhar na abertura, você de repente está deixando passar a oportunidade de você fechar o contrato mensal com ele. Agora, se você dá um desconto, Eduardo, qual é o tipo de desconto que eu dou? 30%, 10%, 50%, 100%? Eu já vi escritórios utilizando essa estratégia. Não sei, vai depender muito do tempo e do momento que você está. Se a gente está começando e você precisa ali de pelo menos 5 clientes, 6 clientes no início, vale a pena você aumentar esse desconto de abertura. Por quê, pessoal? Porque nós dentro de escritório contábil, o nosso maior custo, o que a gente vai falar daqui a pouco, mais na frente, como que você formula o seu preço, o nosso maior custo está relacionado ao serviço, ao nosso tempo especificamente. Você concorda, você que está me assistindo? O nosso maior custo para você que está começando é o quê? É o seu tempo.
Então, se você, na medida que o seu tempo ele está muito vago, ou seja, você poderia ter mais clientes, quer dizer que a sua hora ela está mais barata, a sua hora trabalhada ela está mais barata. Então é interessante talvez você dar esse desconto inicial, e eu vou te justificar por que é interessante nesse desconto inicial para incentivar você fechar os contratos mensais, porque o que é interessante para a gente estar começando sempre é os contratos mensais, sempre é o contrato mensal daquele mês específico, você fechar o contrato mensal. Aí você deve estar me perguntando, Eduardo, se eu cobro R$950, R$900 basicamente de forma mais precisa que eu cobro hoje para fazer uma abertura, e eu dou 50% de desconto, quer dizer que eu estou perdendo, ou seja, estou deixando de ganhar R$450 a mais. Aí eu vou te provar o quanto essa estratégia ela é positiva para quem está querendo formar a sua base de cliente. Uma coisa que eu friso muito e vou frisar muito durante essa live e falo para todos os meus alunos, olha, preço você tem que avaliar o momento em que você está. Se você está com 0 clientes, 1 cliente, 2 clientes, 5 clientes, 10 clientes, é importante que você use uma estratégia onde você faça essa base de clientes crescer. Depois que você já tem a sua base de clientes, já está com 10, 15, 20 clientes, aí sim você pode pensar em um outro objetivo. Você pode pensar em aumentar o valor dos seus honorários. Você pode pensar em agora não, eu não dou mais o desconto de abertura porque eu não estou precisando tanto de trazer clientes. Eu estou precisando o quê? De aumentar a minha rentabilidade. Então o que você tem que entender, você que está começando, é que tudo é time, tudo é tempo. Eu vejo muita gente dizendo, não dá para cobrar menos de R$1.500 numa abertura, não dá para cobrar menos de R$1.000 numa abertura, não dá para cobrar menos de 2 salários mínimos de honorário mensal. Depende, para quem já tem, para eu que já tenho a minha base de clientes formada, é muito fácil eu dizer para você que está aí do outro lado que eu não abro uma empresa menos de R$1.000. Por quê? Porque a minha estratégia hoje, você tem que entender, dentro do escritório, a gente não está sempre na estratégia sempre de trazer clientes. Primeiro, a gente inicia com essa estratégia, trazer clientes. Depois, vou compartilhar como que foi a minha trajetória. Depois, você vai entrar numa estratégia onde você vai começar a selecionar os clientes. Não, esse aqui me paga um valor que para mim não vale a pena, o meu custo aumentou, meu custo fixo aumentou, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então esse cliente já não vale mais a pena, então eu vou conversar com ele se ele quer aumentar. Ou não, você tem um cliente que te atrasa todos os meses especificamente. Não, agora eu vou começar a tirar esses clientes que não me atrasam, que atrasam muito e focar naqueles que estão me pagando em dias. Então depende muito da estratégia que você está no início, depende da estratégia que você está naquele momento. E se aqui eu estou supondo que esse conteúdo vai para a grande maioria das pessoas que estão buscando começar um escritório, então talvez essa estratégia de você dar um desconto na abertura ela seja interessante para você. E Eduardo, eu quero que você me prove que essa estratégia é interessante. Eu vou te provar. Vamos imaginar, a gente já falou isso, já falei esse conteúdo em algumas outras lives anteriores. Vamos imaginar que você tem uma certa quantia de dinheiro, você tem uma certa quantia de investimento e você quer começar o teu escritório. Além dessa que eu compartilho aqui, que é te ensinar a captar clientes, te ensinar a começar, te ensinar a ter conhecimento prático para começar, você pode seguir por uma outra linha que eu não ensino, que é a de compra de carteira, ou seja, comprar já um escritório pré-estabelecido. Então eu não ensino, por que eu não ensino essa estratégia? Porque eu nunca fiz, então eu não compartilho nada do que eu não fiz. Tem alguns pontos positivos de você comprar a carteira de clientes, né? Você já vai vir com a sua base ali segura de faturamento, mas ela exige um grande valor de investimento. Eduardo, quanto? Geralmente, uma compra de carteira de clientes, ela envolve de 10 a 15 vezes o valor do honorário. Quer dizer, então, que um escritório que fatura R$5.000 por mês, apenas R$5.000 por mês, se você for comprar essa carteira de clientes, provavelmente você vai pagar 10 vezes mais, ou 8, 10 vezes mais. Quanto que daria isso? Hipoteticamente, uma base de faturamento de R$5.000 daria R$50.000. Então vamos trabalhar num caso isolado, para eu chegar para você no raciocínio do desconto na abertura. Então vamos trabalhar no caso isolado do cliente.
Vamos imaginar um cliente, esse cliente que você vai dar a abertura para ele, ou você vai dar um desconto na abertura para ele, vai depender do teu momento. Vamos imaginar que ele vai te pagar R$600 por mês, apenas R$600 por mês, um cliente pequeno, um cliente que está começando. Se você pegar esse cliente, você pegar 10 clientes desses durante um ano, você vai ter quanto de honorário mensal? R$6.000. Quanto você poderia, se você quisesse vender o teu escritório? Inicialmente, seguindo essa mesma teoria que se usa o padrão de comprar uma carteira por 10 vezes mais, você iria vender o teu escritório por R$60.000. Então esse cliente que você deu a abertura para ele, ou que você cobrou um valor menor na abertura para ele e você fidelizou esse cliente, ele vale para você R$6.000, esse mesmo cliente. Então percebe que é muito mais a estratégia que está por detrás disso, de você dar um desconto na abertura, de você dar um desconto para quem está começando, ela está alinhada nessa linha de estratégia. Quer dizer que você vai dar um passo atrás nesse momento, fechar o contrato com esse cliente, incentivar ele vai gostar do seu serviço e você vai formar a sua base de cliente. Depois que você já tiver 10, 15, 20 clientes, se você quiser cancelar essa estratégia, você não quiser adotar ela mais, fica muito ao seu critério. Eu, particularmente, hoje utilizo essa estratégia, particularmente até hoje. Eu dou um desconto para quem está iniciando, justamente para incentivar o cara a contratar, incentivar a empresa a contratar a nossa assessoria mensal. Então é importante que você saiba, Eduardo, qual que é o valor médio cobrado de uma abertura? Tem até de graça e tem gente que cobra R$900, R$1.000, R$1.500. Então, não existe um preço ideal, relacionado a isso. O que eu compartilhei com você foi uma das estratégias que você pode adotar, que você pode utilizar nesse primeiro momento. Agora, vamos falar de honorário mensal. Honorário mensal. Quanto que eu cobro de cada cliente? Quanto que eu cobro de um cliente que está no Simples Nacional? Quanto que eu cobro de um cliente no lucro presumido? Quanto que eu cobro de um cliente no lucro real? Então aqui, lembra que eu falei para você que chegou aqui agora, se você não estava no início, eu falei, eu não vou dar para você um valor exato. Por quê? Primeira coisa que vocês têm que desencanar da cabecinha de vocês. Não existe possibilidade de fazer tabelamento. E para você que está começando o teu escritório, se existisse, os mais prejudicados seriam nós pequenos escritórios que estariam começando. Por quê? Vamos imaginar que fosse obrigatório o tabelamento, como a grande maioria dos contadores querem, né? Acham que a solução para você ganhar dinheiro é fazer o tabelamento de serviço contábil. Então vamos imaginar que existisse o tabelamento. Aí dissesse o seguinte, olha, a partir de hoje saiu uma legislação do CRC, do CFC, seja lá de quem for, apesar que isso é ilegal, não há possibilidade nenhuma disso acontecer, mas eu quero te provar quem sairia prejudicado eram nós, pequenos escritórios. Vamos imaginar que agora saiu uma portaria legal dizendo, olha, toda empresa hoje tem que pagar, empresa do Simples Nacional tem que ter um honorário de R$1.000. Beleza. Aí vamos imaginar você que está começando agora, você é sozinho, você não tem funcionário, o seu custo é pequeno, o seu escritório é pequeno. O cara vai ter você como opção, porque é tabelado, você não vai poder dar um preço diferente. E ele vai ter o grande escritório, uma média estrutura, tem 50 funcionários, tem lá uma grande quantidade de funcionários, uma média estrutura. E ele vai ter que escolher entre você que está começando e o cara que já é grande, que já tem uma média estrutura, que já passa uma grande mais confiança. Quem que ele vai poder escolher pelo mesmo valor? Então não existe a possibilidade de tabelamento. Tabelamento prejudica ainda mais os pequenos escritórios ou aqueles que estão começando. Por quê? Qual que é o preço ideal então, Eduardo? Qual que é o honorário justo? O que você cobra? Eu não tenho nenhum tipo de tabela dentro do meu escritório. Aqui. Eu avalio alguns pontos e é esses pontos que eu quero te passar para você agora pegar papel e caneta, começar a anotar, que são pontos que você vai começar a analisar a partir do momento em que você vai passar um orçamento para um cliente. Então, analise sempre esses pontos de forma específica. Primeiro ponto que eu analiso, o que é o preço ideal? O preço ideal é basicamente você ter o teu custo fixo, né? O que você tem de custo fixo se você for sozinho?
você vai ter o teu salário lá, a tua remuneração. Quanto que você ganhava, quanto que você almeja ganhar? Ah, eu almejo ganhar no início R$ 2.000. Então, beleza. O que você vai ter de custo fixo? R$ 2.000. Você já tem uma sala? Você já tem um ponto comercial? Sim ou não? Se você não tem, então você está na sua casa, então você não tem aluguel, mas se você tem, você vai ter. O que mais você vai ter de custo fixo? Você vai ter a internet que você está utilizando, você vai ter o sistema contábil que você está utilizando. O que mais você vai ter? A água, se você estiver pagando água. O que você vai ter? Material de escritório que você compra lá, R$ 50, R$ 100 por mês. Então você vai botar todo o teu custo fixo, mais uma margem de lucro que você quer ganhar. Quanto que você quer ganhar em cima daquele honorário? 10%, 20%, 30%, 50%, vai depender da tua margem de lucro. Juntando essas duas coisas, você vai chegar no seu honorário ideal. O que é o honorário ideal? O que é o salário justo? O salário justo para mim pode ser uma coisa. A minha remuneração eu posso querer ganhar R$ 10.000. Talvez você que está começando possa querer ganhar R$ 5.000, R$ 3.000 no início. Então não tem fórmula mágica, não há possibilidade de ter fórmula mágica. O que você sempre tem que trabalhar é teu custo fixo mais o quanto você quer ganhar de margem de lucro. Então percebe que você que está começando, por exemplo, hoje eu tenho funcionários, tenho sede própria, tenho lá sistema, várias licenças de domínio, eu tenho lá a estrutura que eu gasto com marketing, eu tenho lá a estrutura que eu gasto com energia, que é cara porque o prédio é grande. Então o meu custo ele é muito maior que o seu. Então provavelmente o meu preço possa ser maior que o seu. Mas quer dizer porque o seu é menor que você está ganhando menos que mim? Proporcionalmente em margem de lucro, pode ser que não, pode ser que você também esteja ganhando. Então, esses são a primeira coisa que você deve avaliar. E qual que é o seu custo fixo? E qual que é a margem que você deseja iniciar, que você deseja ter de lucro? Basicamente esses fundamentos. Agora, qual que é um segundo ponto que eu utilizo, que eu quero que você anote, é basicamente o quanto aquela empresa que você está contratando, ela vai te consumir de tempo, porque lembra que qual que é o seu custo lá fixo? É a sua hora. Se você tem lá a sua hora, ela é igual. Você tem lá 10 horas por dia, você quer ganhar R$ 3.000, você vai multiplicar quantos dias você vai trabalhar, você quer ganhar 3.000, você vai dividir pela quantidade de horas, você vai chegar no valor da sua hora. Por exemplo, R$ 50, R$ 100. Depois você tem que, primeira coisa que eu avalio quando eu vou passar um orçamento com o cliente, aproximadamente quanto tempo esse cliente vai me consumir de hora. Porque é uma outra sacada que eu tive a partir do momento que eu tive no meu escritório. Não existe um honorário barato, existe um honorário que não dá lucro. Por exemplo, se eu tenho uma pequena empresa que ele não tem nenhum funcionário, ele emite 2 notas por mês, a contabilidade dele tem poucos mais de 100, 200 lançamentos contábeis e eu faço ela em 3 horas no mês, 10 horas do meu mês. Ele me paga, um exemplo, R$ 500. Aí eu tenho uma outra empresa que consome basicamente toda a metade do meu tempo no dia e ela me paga só R$ 1.000, o dobro só. Então eu tenho uma empresa que me paga 500 e ela me consome 2, 3, 4 horas por semana. E eu tenho um cliente que me consome a metade do meu tempo e me paga proporcionalmente só o dobro. Então provavelmente esse segundo cliente, a minha margem de lucro está sendo bem menor. Por quê? Porque ele consome muito a minha hora, ele consome muito o meu, particularmente o meu tempo específico. E nós, a grande matéria-prima, o grande custo que você vai ver quando você começar o teu escritório, você começar a crescer, você começar a ter clientes, você precisar contratar pessoas, você vai ver que a grande parte do nosso custo, especificamente, ele está atrelado à mão de obra, a hora, a nossa hora trabalhando. Então, o grande fator que você tem que avaliar se o seu cliente, se aquele valor de honorário que você vai formalizar está tendo lucro ou não está tendo lucro específico, é quanto ele consome da sua hora específica. Para quem está no início, qual que é a vantagem? A sua hora ela está basicamente 100% vaga. Então, você não vai ter tanta demanda para a sua hora. Então, a sua hora vai ser um pouco mais barata
de quem está começando no início. Eduardo, estou começando agora, não tenho parâmetro nenhum de horas, de quanto que gasta um cliente. Tem como você me dar alguma dica específica de qual parâmetros utilizar? Então vamos lá. Pela minha experiência aqui, qual que é os principais parâmetros que eu utilizo? Um grande deles é, primeiro, qual o regime tributário que essa empresa vai ser? Ela vai ser Simples Nacional? Ela vai ser lucro presumido? Ela vai ser lucro real? Qual que é o regime? Por que eu tenho que acreditar? Por que eu tenho que acreditar muito nisso? Por que eu tenho que utilizar o regime tributário? Justamente porque eu sei que dependendo do meu regime tributário, eu vou ter muito mais obrigações acessórias e muito mais responsabilidades. Então eu sei que uma empresa do Simples, teoricamente, ela dá muito menos trabalho do que uma empresa do lucro presumido, e o lucro presumido um pouco menos de trabalho que uma empresa do lucro real. Então vou voltar aqui no Instagram, voltei. O grande parâmetro que eu utilizo primeiro é regime tributário. Para as empresas do Simples Nacional, o meu custo, o meu valor por hora, a minha demanda do meu tempo ela é menor, então eu acabo pagando menos. Então anote aí, primeira coisa que você vai utilizar, qual que é o regime tributário que essa empresa vai ser. Segundo, quantidade de funcionários que essa empresa vai ter. Por que é importante, Eduardo, eu saber disso? Porque a quantidade de funcionários é a que vai te demandar um trabalho a mais lá no departamento pessoal. Então, uma empresa que tem um funcionário, ela vai te consumir 1 hora, 2 horas, 3 horas do seu tempo, ou 5 horas por mês, para fazer a CFIP, fazer os processamentos. Uma empresa sem funcionário, quer dizer que ela nem vai te consumir hora do departamento pessoal. Agora, uma empresa com 10, 15, 20 funcionários, ela vai consumir muito mais tempo de hora do teu departamento pessoal, consequentemente você vai se envolver muito mais para a empresa. Então hoje aqui, basicamente, que eu levo em consideração, que eu avalio é regime tributário. Se uma empresa é do Simples Nacional, eu aplico um valor. Se uma empresa é do lucro presumido, eu aplico um outro valor. Se uma empresa é do lucro real, que eu já atendo lucro real, até falei isso em outras lives, não recomendo lucro real para quem está começando. Comece primeiro com o Simples Nacional. Sentiu segurança, vá para o lucro presumido. Sentiu segurança, já tem uma estrutura, já tem uma equipe, vai para a empresa do lucro real. Mesmo, tem muita gente que fica atentado pelo valor, ah não, o cliente é lucro real, ele vai me pagar 2, 3, 5 mil reais, 10 mil reais. Mas não esquece o tamanho da responsabilidade. As multas por obrigações acessórias são muito maiores, e para você que está começando e não tem equipe ainda, você simplesmente vai sentir atentado pelo valor e você vai ter basicamente prejuízo nesse momento. Então, avalie o regime tributário específico, dessa empresa. E quantidade de funcionários, a mesma coisa especificamente. Quantos funcionários ela vai ter? 1 funcionário, 2, 5, 10, 15, 20, 50 funcionários. Por quê? O funcionário está totalmente atrelado à sua demanda que você vai ter especificamente no departamento pessoal, especificamente na área de departamento pessoal. O pessoal do YouTube aqui me falou que está travando. Se estiver travando aqui, só coloca para mim nos comentários para a gente não perder. E se você já tiver comentários, agora são 8h33, daqui 5 minutinhos já vou responder algumas perguntas, que eu já vi que tem algumas perguntas aqui. Coloque nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Existe algum parâmetro sobre a abertura, o cliente, qual o preço ideal eu cobro. Então a gente já falou um pouco sobre a abertura, sobre a alteração, alterações do mesmo jeito. Qual que é o critério que eu utilizo aqui de alterações contratuais? Para os meus clientes, que já são clientes mensais do escritório, eu costumo conceder um desconto para essas pessoas. Por quê? Porque ele já é cliente, então ele já vai fazer essa rotina com a gente, então eu consigo também conceder o mesmo desconto para pessoas que estão abrindo e começando com a gente especificamente. Então, pessoal, preço ideal. Qual que é o preço ideal? Vai depender muito. O que é interessante? Pega uma planilha, coloque, eu tenho uma planilha que eu compartilho em um certo estágio dos meus alunos, eu compartilho ela para você ter pelo menos um parâmetro ideal de como que você chega, né, no seu preço de venda, e você tenha claramente
é a ciência de como que você faz para estar tendo margem de lucro, para estar tendo rentabilidade. Porque a parte ruim de você não saber precificar é você chegar num ponto que eu já vi muito isso, é de você ter um honorário e você começar a estar tendo prejuízo com aquele honorário. Por quê? Porque ele te consome tanto tempo do teu escritório, ele tem tanta demanda, ele tem tanta particularidade, que basicamente você está perdendo dinheiro com aquele cliente. Então é importante que você utilize sempre esse fundamento de tempo gasto, custo fixo e a sua margem de lucro. Por quê? Para você ter claramente quanto que cada cliente está te rendendo, está tendo de rentabilidade, para que você não navegue basicamente no escuro. Eu vou habilitar aqui os comentários do Instagram, se caso você tenha alguma dúvida específica, pode ficar à vontade de perguntar. Eu tenho aqui uma dúvida do Flávio. Vamos lá, aqui na minha região é comum o escritório que faz abertura já fazer assessoria mensal. Qual seria a estratégia de preço nessa situação? Flávio, basicamente é aquilo que eu compartilhei. Você tem que pensar se você tiver na sua fase inicial de estar fazendo atração e captação de clientes, talvez é interessante você utilizar uma estratégia de chamar esse cara para abertura, gerar conteúdo para ele, compartilhar conteúdo, fazer todas as estratégias que a gente já compartilhou nas lives anteriores de trazer esse cliente para o teu escritório e você conceda um desconto para ele. Já vi gente, por exemplo, utilizando no início até a estratégia de abrir sem custo, né? Cobrar só as taxas necessárias ou cobrar lá um valor só para cobrir o custo operacional de você ir no cartório, de você ter que ir na junta, fazer o processo especificamente. Por quê? É ad eterno, Eduardo, esse incentivo? Não, não é ad eterno. Coloque uma meta, os primeiros 10 clientes eu vou dar abertura gratuita. Por quê? Porque você vai montar a sua base de clientes. 10 clientes a R$600, você já tem R$6.000 de honorários. Então você não ganhou, você deixou de ganhar na abertura, mas você montou ali a sua base suficiente para o teu escritório decolar, para o teu escritório seguir o fluxo, para o teu escritório ter condições de seguir adiante. Depois você pode começar a cobrar o valor normal, você pode começar a cobrar mais. Depende da tua estratégia. Agora, o que você tem que entender é que se você cobrar um valor que a grande maioria dos grandes escritórios cobram, talvez seja mais difícil você fazer a atração e o convívio, trazer esse cliente para o teu escritório. Por quê? Porque o cliente que abre com você, o cliente que vai abrir o teu escritório, abrir o CNPJ com você, é muito pequena a chance dele não fechar o contrato mensal. Mas, se ele não abre em outro lugar e fecha com você. Percebe? São duas coisas totalmente coladas uma na outra. Eu não vou... O cliente que eu abro, que eu faço a assessoria dele de abertura, faço toda a abertura dele, é quase impossível que ele abra comigo e vá para outro escritório. Então, se isso é praticamente impossível, o contrário é verdadeiro. O cliente que abriu com você, provavelmente ele já vai fechar o contrato mensal com você. Então, se for interessante essa estratégia para você, vale a pena você pensar e repensar. Por quê? Porque o cliente que está abrindo é o cliente que tem grande probabilidade de fechar o contrato ainda mais rápido. Porque ele já está abrindo, ele já vai precisar de você. Já vai fazer todo o processo de legalização, tirar o alvará de funcionamento, cadastrar permite em nota fiscal, fazer todo o processo, todo o fluxo em si. Então, você já vai ter ali o seu contrato mensal especificamente. Pessoal, eu tenho um recado para vocês que estão aqui sobre a live de ontem que a gente fez de como triplicar o valor do teu imposto de renda. E a gente está elaborando, a gente está formulando todo esse material que a gente vai compartilhar com você. E esse material ele vai ser compartilhado lá segunda-feira, dia 29, na nossa comunidade do Facebook para quem está inscrito na jornada Meu Próprio Escritório. Então, para você que está inscrito e não sabe ainda, você vai ter basicamente o quê? Você vai ter uma comunidade no Facebook, onde a gente vai estar lá durante uma semana, eu vou estar com vocês durante uma semana específica, compartilhando conteúdo para te ajudar a começar o teu próprio escritório contábil. E todo aquele conteúdo que eu falei com o Vinícius antes, que o Vinícius esteve aqui com a gente vai compartilhar lá para cada um de vocês. Então fiquem tranquilos, segunda-feira já está chegando, a gente já vai iniciar a nossa jornada. Estou preparando algo que eu nunca fiz ainda eu nunca fiz para vocês que me acompanham aqui no Instagram.
Então é uma jornada que realmente vai ser bastante diferente. Então todo esse material complementar, ele vai estar lá na nossa comunidade. Se junto dos serviços contábeis de praxe, o cliente quer uma assessoria de gestão, de um acompanhamento maior na sua empresa, o que devo adicionar? Ítalo, o que acontece? Isso aí está muito comum dentro dos escritórios, inclusive a gente começou a prestar esse tipo de serviço também, que é mais uma parte de terceirização de financeiro, mais uma parte de gestão especificamente. O que eu compartilho com isso? No início, como a gente tem pouco braço, porque vocês vão perceber, todos vocês que estão me acompanhando, vocês vão montar o teu escritório, seu próprio escritório, e vão perceber isso. No início a gente tem pouco braço. O que é pouco braço? Pouca gente. Então, se a gente expandir muito, porque esse serviço de gestão, ele é um serviço muito bom, um serviço de BPO financeiro, só que é um serviço que exige muito da gente que está começando, para você que está começando. E muitas vezes nós estamos começando, o que eu incentivo? Você começa sozinho, você não vai ter uma pessoa para o DP, você não vai ter uma pessoa para o fiscal, você não vai ter uma pessoa para o contábil, você não vai ter uma pessoa para o paralegal. Por quê? Porque você está começando, você não tem clientes. Então, essa minha equipe que eu tenho hoje, eu fui construindo ao longo do tempo. Então, quando você já tem uma equipe para te ajudar, é importante sim você pensar em outros serviços adicionais, como gestão financeira, BPO financeiro. É um serviço que hoje está muito em alta, ele é muito rentável, porém, uma coisa que vocês precisam entender, não é todos os clientes que vão contratar você. Tem clientes que não vão querer, tem clientes especificamente não vão querer. E o que eu falo, Eduardo, clientes que não querem, eu fico com ele ou não fico? Depende. Se você estiver no início, aqui eu não estou para dizer coisas bonitas, estou aqui para ajudar você a começar o teu escritório e ter pelo menos 10 mil reais de faturamento. Esse é o meu objetivo. E para isso eu tenho que dizer todas as pedras e tudo aquilo que eu faço, que eu fiz no meu escritório e deram certo. E no início não adianta vir com uma historinha bonita, com aquela história milagrosa, que você só vai pegar clientes que pagam R$1.500, clientes não vai, desculpa, mas não vai ser assim. Mas o que você precisa ter em mente é que isso é uma fase passageira, que é uma fase necessária para o seu começo. Depois você já vai selecionando seus clientes, você vai de repente tirando aquele que demora um pouco mais para pagar. Por exemplo, hoje, aqui no meu escritório, eu não fico mais com clientes que me atrasam mais de 3 meses de honorário. O limite nosso é 3 meses, deu 3 meses de honorário, a gente já senta e conversa, ou a gente negocia ou a gente entrega, né? Ou a gente, se ele não tiver condições de negociar, a gente não atende mais. Eduardo, no início era assim? Não. No início não era assim, porque eu tinha 1, 2, 3, 5 clientes, e não vai ser assim com você. Você pode até começar, eu já vi gente querendo começar dizendo, olha, só vou pegar empresas de grande porte. Não vai vingar, você não vai conseguir ter seu escritório desse jeito. Eu acredito muito na minha estratégia que eu utilizei e é uma estratégia que você pode começar. Então, fechando esse raciocínio, você não vai conseguir pegar 100% dos clientes que vão querer 100% de gestão, de BPO financeiro, de terceirização. O que eu falo, no meu programa, a gente tem metas, né? Metas claras. Primeira meta grande e clara da minha mentoria é você atingir ali o quanto você quer a sua remuneração. Quanto você ganhava antes? Eu ganhava 3 mil reais. A primeira grande meta, o que eu me esforço com cada um, que eu pego na mão e falo, olha, a primeira sua grande meta é chegar no valor que você ganhava quando você era funcionário, quando você trabalhava em outro local. Primeira grande meta, não pensa em cobrar R$1.500 de um cliente, não. Pensa na primeira meta, atingir esse estágio. Beleza, se você começou em casa, segunda grande meta, você aumentar a sua base de clientes para você continuar tendo o seu salário e você manter o teu custo fixo. De qual? Aluguel, internet, energia, custo fixo inicial, bem básico. Eduardo, atingir a segunda meta. Terceira grande meta, você vai começar a ver os seus clientes, quem é a sua base de clientes, começar a pensar em aumentar o honorário. Ou seja, terceira em diante a gente tem várias outras metas para cima. Mas você tem que pensar de uma coisa de cada vez, senão vai te atrasar ainda mais a tua jornada, vai te atrasar ainda mais o teu resultado. Então, é importante que, Ítalo, você saiba disso. É possível sim você vender gestão financeira, mas não foi algo que eu consegui logo de início, porque é algo que ainda tem muita resistência dos clientes. Muita gente fala, é bom sim, mas quem fala
A maioria tem 100, 200, 300 clientes e vende para 30, 50, 100 clientes. E os outros 250 não tem. Então, para quem está começando, talvez essa estratégia, se você tem 2, 3 e você falar que só a metade vai querer, você só vai ter esses clientes, vai restringir muito. Mesma coisa de quem diz que você precisa segmentar no início. Não é também uma estratégia, o que você tem que avaliar? Se ela começou desse jeito e deu certo, beleza, então é uma estratégia validada. Agora, se ela começou de um jeito diferente, aplicou isso lá na frente, não tem como ela te dizer que essa estratégia é eficiente para começar, porque nem ela começou desse jeito, então não é uma estratégia eficiente. Agora, depois que você já montou, depois que você já tem ali seus 10, 15, 20, 50 mil de faturamento, aí sim você pode pensar em vender BPO, vender gestão, vender outras coisas especificamente. Espero muito ter respondido a tua pergunta, Ito, mas foi isso que eu entendi, isso que eu compartilho com cada um de vocês. Então, pessoal, a nossa live de hoje foi isso. Espero que você tenha entendido um pouco mais de como que você cobra, de como que você chega no seu preço ideal, de como que você chega no seu preço para você cobrar do seu cliente, seja ele de abertura você pensa, você quer cobrar o preço cheio? Beleza, cobra o preço cheio. Ou não, eu quero utilizar uma estratégia onde eu quero montar a minha base de clientes, ter ali a minha primeira base de clientes. Beleza, é uma estratégia para você começar. Não, eu vou começar cobrando R$500 de empresa pequena, empresa que dá pouco trabalho. Quando você jogar na planilha, você ter ali assim esta sua margem de lucro, você vai atingir o teu salário inicial. Depois você cobra 700, depois você cobra 800, depois você cobra 1.000. Você tem que entender o tempo e o time de cada momento que você vai estar no teu escritório contábil. Então, pessoal, foi um prazer estar com cada um de vocês. São 8h46, foi muito bom estar. Amanhã a gente tem encontro marcado novamente aqui às 20 horas com a nossa live número 8. Está chegando no final das 10 lives para que vocês, se você está aqui desde o início, eu tenho absoluta certeza que você vai ter muita bagagem para consumir na semana da nossa jornada que começa na segunda-feira. E Luiz Henrique me perguntou qual a estratégia para atrair novos clientes. A gente já falou um pouco lá no início dessa live, mas como a gente já passou um pouco desse conteúdo, esteja inscrito na jornada a gente vai falar isso, eu vou compartilhar isso muito mais a fundo, a estratégia que eu aplico que deu muito certo, e depois futuramente eu vou compartilhar essas lives e você vai poder reassistir. Mas de maneira bem resumida, a estratégia que eu utilizo aqui é utilizando o poder que a internet tem, Google, Facebook e Instagram, para atrair e captar novos clientes. E não se esqueça, próxima segunda-feira, dia 29, a gente vai iniciar a nossa jornada no meu próprio escritório. Conto com cada um de vocês. Um abraço, foi um prazer falar com cada um de vocês. Até amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas, aqui no Instagram e aqui no YouTube. Não esqueça de, no final, antes de encerrar essa live, clica no coração, curte essa live. Para você que está assistindo no YouTube, clica nesse coraçãozinho também, porque assim o YouTube termina de notificar e compartilhar com muito mais pessoas. Valeu, pessoal. Forte abraço. Espero de fato ter contribuído com esse tema para cada um de vocês.